Olá! No vídeo de hoje eu trouxe uma pequena prática onde a gente vai trabalhar asanas de força que recruta mesmo essa ativação muscular, que traz uma estabilização, um vigor maior para o corpo, além de orientar, né, quanto a alinhamentos e tudo mais, para a gente estar ativando, recrutando ainda mais essa parte muscular e física na nossa prática. Vamos começar? A gente vai iniciar sentado sobre os calcanhares, traz as mãos lá e sobre as coxas, faz um giro para cima, para trás e para baixo com os ombros, encaixando bem as costas. Cresce o alto da cabeça, ativa o abdômen, deixa os quadris bem encaixados lá no apoio dos pés. Fecha os olhos, vai percorrendo o seu corpo, percebendo as partes que estão mais confortáveis, as partes que estão mais relaxadas. Encontrando também, percebendo alguma parte que esteja mais rígida, sustentando mais a sua postura. Leva atenção para a respiração. Faz uma respiração bem profunda. Exala sem apressar a exalação, trazendo a consciência para o exato presente. Aos poucos, vai percebendo uma intenção pessoal, deixando surgir uma intenção pessoal na sua tela mental. E vai repetindo ela como a sua intenção pessoal de prática. Pode ser uma palavra, uma frase, uma pequena oração espontânea, que seja um tema, uma intenção da sua aula de hoje. Aos poucos a gente vai abrindo os olhos e a gente vai ficar de pé no tapetinho. Aqui a gente vai deixar os pés bem apoiados na mesma largura dos quadris. Eu vou mostrar aqui de frente primeiro, depois eu vou fazer de lado, né, para a câmera para vocês verem melhor. Então deixa os pés na mesma largura dos quadris, inala bem longo, eleva os braços pela frente, deixando eles paralelo às orelhas e a gente vai sentar como se fosse um banquinho alto, ativando bem o abdômen. Vou fazer de lado para vocês verem um pouquinho melhor. Então, posiciona bem os pés, abre bem os dedos dos pés. Inala, leva os braços pela frente. Exala, como se a gente sentasse num banquinho alto. Ativa bem aqui a região das costas, os braços, os glúteos e as pernas, trazendo mesmo essa força, essa estabilidade para o asana. Inala bem longo. Exala, desce os braços e a gente vai descer um pouquinho mais esse apoio, esse agachamento. A gente vai agachar um pouquinho mais a ponto do dedo médio tocar lá no chão quando a gente passar as mãos aqui. Então veja aqui a sua altura, inala bem longo, eleva os braços tocando o dedo médio lá no chão, deixa os braços paralelos às orelhas, ativa o abdômen, os glúteos e as pernas. Sustenta aqui um pouquinho, inala bem longo, exala, exalando todo o ar dos pulmões. Inala, puxando bem o ar pelas narinas, exala pelas narinas também. Sustenta aqui um pouquinho mais, exala, desce os braços, desce o quadril mais um pouquinho novamente, passa os dedos lá pelo chão, inala, expande. Deixa as pernas queimarem. Corrige a postura das costas, corrige aqui a posição dos pés, expande o centro do peito e a gente já está acabando. Sustenta mais um pouquinho. Inala bem longo.
Exala sem pressa e a gente vem ficando em pé aqui no tatame. Para o próximo asana, a gente vai levar as mãos lá no chão, os joelhos lá no chão, ficar em 4 apoios no tapetinho, observando os seus alinhamentos, né, das mãos com os ombros, dos joelhos com os quadris, gira os dedos dos pés lá para o tatame, inala bem longo, a gente vai elevar o quadril tirando o joelho do solo, empurra bem o chão, abrindo o centro do peito lá em direção aos joelhos. E aqui a gente pode flexionar um joelho primeiro, flexiona o outro, leva o quadril, o peso do quadril de um lado para o outro e aproveita essa postura como uma postura restaurativa. Quanto mais você empurrar o chão e abrir o centro do peito em direção ao seu joelho, mais restaurativa ela se torna. Inala bem longo e a gente vem descendo o quadril, deixando o corpo bem alinhado com o apoio das mãos, sobre o apoio das mãos. E uma prancha alta. Inala bem longo e a gente vai, aqui na linha aqui assim, a gente vai descer o peso do corpo lá em direção ao chão, mas sem tocar o corpo lá no chão. Abre o centro do peito, olha lá para frente e sustenta aqui na força dos braços. Respira bem longo. E quando você for tocar o seu corpo no chão, desce o quadril, inala bem longo, empurra o solo, vindo para Bhujangasana, na postura da serpente. Abre o centro do peito lá para frente. Respira bem longo. Essa sequência de asanas, a gente ativa o músculo do corpo como um todo. Inala bem longo, vem para a postura de 4 apoios no tatame e a gente vai fazer um Marjariasana com uma postura calmante para a gente repetir essa sequência. Inala bem longo, enche o abdômen de ar, projeta ele em direção ao chão, abre o centro do peito lá para frente, o quadril gira lá para cima. Exalando, forma um arquinho com as costas, contrai os glúteos, deixa o peso da cabeça vir lá como se fosse um ponto entre as mãos. Inala, expande. Exalando, recolhe e ativa bem a força do abdômen. Inala, expande. Exalando, recolhe, ativando o abdômen. Faz mais um último ciclo bem completo. E a gente vai repetir mais uma vez essa sequência. Então, a gente fica em pé no tapetinho, com os pés paralelos ao quadril. Vai descer o quadril como se a gente sentasse num banquinho alto. Inala, eleva os braços até ficarem paralelos às orelhas. Abre o centro do peito lá para frente. Olha lá para frente. Exala, desce os braços, desce o quadril um pouquinho mais. Toca o dedo médio quando passar lá no chão, no tatame. Inala, abre o centro do peito. Deixa os braços bem esticadinhos, ativa a força das costas, ativa os glúteos, ativa as pernas. Respira bem longo, sem apressar o seu ciclo respiratório. Às vezes a gente faz isso quando quer que o tempo passe rápido. Então a gente suaviza, diminui o ritmo da respiração, trazendo uma respiração bem consciente, bem longa. Exala, traz as mãos no chão, vem para a postura de 4 apoios. Observa os seus alinhamentos, gira os dedos dos pés lá para o tatame. Inala bem longo, empurra
o chão tirando os joelhos do solo, vem pro cachorro olhando para baixo, faz um movimento com os joelhos, empurra bem o chão, abrindo o centro do peito lá em direção aos joelhos. Aproveita para descansar, para se restaurar nessa postura. Inala bem longo e vem para frente aqui numa prancha alta, deixando o corpo todo alinhado, ativa o glúteo, ativa o abdômen, puxa o abdômen para dentro. E a gente olha num ponto lá para frente, inala bem longo, exalando a gente desce. Lembrando de não tocar nenhuma parte do corpo no chão, a não ser as mãos. Sustenta aqui, empurrando bem firme o chão. Respira bem longo. Quando você quiser descansar, desce o quadril e empurra o chão, vindo para Bhujangasana. Inala bem longo, exala. E a gente vem para a postura de 4 apoios em Marjariasana mais uma vez. Inala, enche o abdômen de ar, projeta ele em direção ao chão, olha lá para frente, gira o quadril lá para cima. Exala, forma um arquinho com as costas. Quando você inalar, ativa bem a força das costas. Quando você exalar, ativa bem a força do abdômen. Faz mais um último ciclo bem completo. E ao finalizar, a gente vai sentar no tapetinho, ajustar bem os quadris. E para esse asana, a gente vai trabalhar bem a força do abdômen e ao mesmo tempo vai trabalhar o equilíbrio. Então, a posição do quadril, ela é bem importante aqui, a gente tem que prestar bem atenção. Para puxar o quadril para fora e sentar sobre os ossinhos do quadril. A gente vai trazer os pés bem pertinho aqui de você e encontrar bem esse apoio do quadril. E a gente vai deixando o peso do tronco ir lá para trás. Às vezes só fazer isso daqui para você vai ser o suficiente. Deixa os braços esticados aqui ao lado, né? As mãos ficam ao lado dos joelhos, braços bem ativos. E aqui já está recrutando a força do abdômen. Se você sentir que vai um pouquinho mais, você pode elevar os pés do solo, deixando os braços aqui ainda ao lado, né, paralelo aos joelhos e ativando bem a força do abdômen. Mas se você sentir que precisa ir um pouquinho mais ainda, você pode esticar bem as pernas, esticar bem os braços e olhar num ponto fixo lá para cima, algum detalhe na parede que ajuda a manter o seu foco, o equilíbrio. Abre o centro do peito e recruta bem a força do abdômen. Inala, volta, vai descendo os pés aos pouquinhos. Aqui a gente vai deitar no tapetinho e abraçar os joelhos. Faz um movimento de um lado para o outro, massageando bem as costas no tatame. Aos poucos, vai descendo os pés lá no chão, esticando as suas pernas, esticando os braços ao lado do corpo, as palmas voltam-se lá para cima. E a gente relaxa no Shavasana. Aqui, a gente vai fazer 3 respirações bem longas, soltando o ar pela boca em um gesto de alívio, um som de alívio, relaxando todo o corpo de uma só vez. Inala bem longo. Exala. Solta, relaxa bem a musculatura. Inala mais uma vez. Relaxa bem. Mais um último ciclo bem completo. Aproveita bem cada momento da sua respiração para relaxar ainda mais.
Pronto. Seu corpo está bem mais relaxado agora. Durante o relaxamento, não há mais nada a ser feito. Apenas relaxe. Na próxima inspiração, vai trazendo suaves movimentos para os dedos dos pés, para os dedos das mãos, para os tornozelos, para os punhos. Inala bem longo, espreguiça todo o seu corpo, relaxa, vire-se de lado, fique de lado alguns instantes. E com a ajuda das mãos, empurra o tapetinho, vai se colocando na postura sentada. Fecha os olhos, corrige o seu corpo, vai trazendo essa suavidade do Shavasana. Vai trazendo essa suavidade do Shavasana aqui para sua postura sentada. Pode deixar as palmas das mãos voltadas para cima nesse momento, apoiadas sobre o joelho, as mãos relaxadas. Fecha os olhos e leva a consciência lá para sua respiração. Inala bem longo, enche o abdômen de ar, expande a base das costelas, traz a respiração até o ápice dos pulmões, exalando, aliviando o centro do peito, fechando as costelas, recolhendo o baixo ventre. Inalando, expandindo, abdômen, costelas, centro do peito. Exalando, suavizando o centro do peito, fechando as costelas, recolhendo o abdômen. Inala bem longo. Aproxima as mãos, traz as mãos unidas em frente ao centro do peito em Anjali Mudra. Faz na sua tela mental seus agradecimentos pessoais pela oportunidade à vida, ou algo específico que você queira dar graças. Não esqueça de agradecer a si mesmo, a si mesma, por honrar com esse momento de autocuidado, de autodedicação. Traga mais uma vez a sua intenção pessoal na sua tela mental. E a nossa prática de yoga termina aqui. Mas o verdadeiro yoga continua dentro de nós. Namastê!